Fala, meu amigão! Seja bem-vindo ao canal Sem Papas. Vou falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Amanhã tem jogo. Quem que Arthur Jorge coloca para jogar? Titular, reserva, time misto, poupa, não poupa. Amanhã tem Flamengo de novo na nossa casa. Flamengo de novo. Pelo amor de Deus, Cruzeiro. Independente de quem entra em campo, por favor, entrem em campo e joguem futebol. Bom, Flamengo, Campeonato Brasileiro, né? Vamos esquecer, gente. Vamos tentar esquecer o desastre que aconteceu, né? O primeiro tempo horroroso que nós jogamos na partida da Libertadores. Vamos tentar esquecer. É fácil, não. Mas quem sabe amanhã, né? A gente consegue uma vitória importante. Amanhã a gente pode conseguir entrar no G4. O Fluminense joga amanhã um pouco mais cedo que a gente. O Cruzeiro já entra em campo sabendo se a sua vitória já lhe proporciona entrar no G4 ou não, depende do resultado do Rio de Janeiro, Fluminense e Remo. O Cruzeiro tem 2 pontos atrás do Fluminense, é imprescindível a vitória amanhã, mas mais do que a vitória amanhã, terça-feira, Copa do Brasil, né? A gente não pode se dar o desfrute de ser eliminado da Libertadores e a Copa do Brasil em menos de uma semana. Então, foco total é a Copa do Brasil. A gente precisa fazer uma partida inteiro. Não quero que tenhamos desculpa. Mas jogou quarta contra o Flamengo, jogou sábado contra o Flamengo, o time chegou cansado na terça-feira contra o Atlético. Então, assim, se for para dar desculpa, eu prefiro que mescle o time. Apesar de não concordar. Eu não concordo com... Gente, nós tivemos uma pausa na Copa do Mundo de 50 dias sem jogos. Os jogadores tiveram quase 30 dias de férias. 50 dias sem jogos. De lá para cá, eles jogaram 8 jogos já. Desses 8 jogos, muitos pouparam 1, 2, 3 jogos. Precisa poupar? Eu não sou fisiologista, eu não tenho análise de dados médicos dos jogadores, mas o cara jogar 6, 7 jogos, 8 jogos, vai precisar poupar? É sério isso, pô? Por que eu não fui jogador de futebol, gente? Pelo amor de Deus. Por quê, papai? Porque eu vou falar com você, tá fácil demais ganhar 3 milhões por mês, 2 milhões por mês, 1 milhão por mês, 500 mil que seja. 8 jogos, tá tendo a regalia ainda de ter uma folguinha, aí tá demais. Eu não sou a favor de poupar, eu acho que tem que ir com a força máxima. Terça-feira, com a força máxima também. É lógico que pro jogo do Flamengo, eu faria 2 alterações importantes que, ao meu ver, já eram alterações que deveriam ter sido feitas pro jogo do Flamengo na Libertadores. O Willian não é mais confiável, nunca foi confiável, fez 2, 3 partidas um pouco mais regular aí. A torcida do Cruzeiro está cansada de ver o Cruzeiro tomando gol pro lado direito da sua defesa. Então, assim, não funciona defensivamente. Infelizmente, é um cara que jogou muita bola no Cruzeiro, mas eu acho que o ciclo dele aqui já encerrou. É hora do Fagner jogar. Aí tem que ser avaliado. O Fagner jogando amanhã contra o Flamengo, ele tem condições de jogar novamente contra o Atlético? Porque o que a gente está observando muito aí, o Fagner não está fazendo sequência de 2 jogos enfiados, né? Então, assim, eu acho que pode ser poupado os jogadores contra o Flamengo. Não concordo? Pode. Mas que seja poupado em minutos. Sejam todos relacionados. Eu entraria com o Vidalba na lateral esquerda e eu tô falando pro jogo de amanhã e também pro jogo de terça-feira contra o Atlético, porque o Vidalba na esquerda, o Rojas, infelizmente, está passando uma fase de adaptação. Eu não vou condenar e falar que o jogador não presta, porque o Sorin demorou 6 meses para jogar bola no Cruzeiro. Alguns atletas demoram mais para adaptar no clube. Então eu acredito que ele está passando por um momento de adaptação, mas está muito mal, tanto defensivamente e não tem contribuído em nada ofensivamente. Então, para mim, não é uma opção na titularidade do time, nem no jogo do Flamengo e nem no jogo do Atlético. Aí vai depender da fisiologia do Cruzeiro para saber se tem que poupar o Vidalba para um jogo, se não tem, se ele joga os 90 minutos sábado e os 90 minutos na terça também.
Do mesmo jeito o Fagner. E outra coisa, se for poupar, Arthur Jorge, vem cá, conversa comigo. Se for poupar, Arthur Jorge, põe o Lucas Silva para jogar. Põe o Lucas Silva para jogar. Deixa ele jogar com o Romero um pouquinho. Por que tá preterindo o Lucas Silva assim? Cara, o Lucas Silva foi um cara que contribuiu e muito. Nosso meio de campo ano passado foi dominante. O nosso meio de campo esse ano está uma peneira. O nosso meio de campo está um buraco. Caio Jorge, Matheus Pereira não estão recompondo para fechar esse meio de campo. Os pontas ainda voltam, mas os dois não estão voltando para recompor no meio. Tá ficando um buraco no meio. O Gerson não está marcando ninguém. O Gerson não está marcando ninguém. Só fica trotando e cercando, trotando e cercando, trotando e cercando. O Romero fica igual um cão raivado, tentando fazer de tudo. Nem sempre ele está bem para tentar ocupar um espaço tão grande como vem ocupando. Então, assim, põe o Lucas Silva. Ah, não aguenta jogar 90 minutos, que joga os 45 iniciais, que joga 60. Mas é um cara mais experiente. Vamos colocar, beleza, mas contratou um menino lá do esporte. Vamos dar oportunidade para ele. A gente quer que dê oportunidades para os jovens. Mas, pô, o Lucas Silva é um cara que conserta nosso meio de campo. Ah, não tá aguentando correr? Vamos ver. Põe para jogar. Põe para jogar. Então, se for entrar com o time mesclado, eu entraria ali. O Lucas Romero tem que jogar, já ficou poupado demais também. Se for o Romero também, eu não vou ficar escalando o time para o Arthur Jorge também, não, porque o Arthur Jorge está recebendo muito bem para isso. Tem todas as informações da fisiologia. E se ele escalar errado, como eu acho que ele escalou errado contra o Flamengo, a gente vem cá e dá os pitacos da gente. Saiu o ranking da torcida no Brasil, o Cruzeiro mais uma vez consolidando como a maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo. Me surpreendeu até estar à frente do Vasco, né, novamente. Mas assim, é uma torcida que cresceu na dificuldade. É uma torcida que cresceu no momento mais crítico do clube. É uma torcida que abraçou o clube no seu momento mais difícil, na sua tempestade, nos momentos, né, que eu não vou aqui ficar relembrando tragédia, mas quem acompanha o Cruzeiro sabe o que nós vivemos aí 2, 3, 4 anos de dificuldades, né? Uma torcida que abraçou o Cruzeiro, uma torcida que cresceu na dificuldade junto com o Cruzeiro. Diferente de outras torcidas que só crescem quando o time está numa fase boa, a gente cresceu na fase ruim, mas se a gente começar a ganhar títulos, Cruzeiro precisa voltar urgentemente ao patamar de vencedor. A mentalidade dos jogadores precisa voltar com mentalidade vencedora. Não dá para normalizar derrotas como foi normalizado. Não dá para o nosso presidente, Pedrinho, I love o Pedrinho, mas não dá para você chegar depois de um jogo e normalizar uma derrota como foi, colocando culpa no sorteio, colocando culpa do adversário ser melhor, ter mais investimento. Não, isso não é razão. Isso não é razão. O Vitória não eliminou o Flamengo? O Vitória não teve condições e teve mais vontade, teve mais capacidade, porque teve vontade, jogou com raça, determinação e não conseguiu eliminar? O que faltou pra gente eliminar o Flamengo não foi mais investimento, não foi mais dinheiro, não foi sorte em sorteio. O que faltou pra gente foi determinação, foi sangue no olho, foi vontade de vencer. A gente pode perder até tecnicamente para outros times. A gente não pode perder para time nenhum na vontade. A gente não pode perder para time nenhum na determinação, na garra, na superação. Isso é inadmissível. É isso que o torcedor não quer ver. Um time apático, um time sem vontade, um time sem gana. A gente pode até perder, mas perder lutando, guerreando, combatendo. Uma história do Cruzeiro já demonstrou isso diversas vezes. O torcedor não incomoda com as derrotas, o torcedor incomoda como as derrotas são feitas. Então, amanhã a gente espera, independente da escalação que o Arthur Jorge coloca em campo, a gente espera pelo menos um time que volte a ter brilho, que volte a ter vontade, que cada jogador desse tenha assistido pelo menos 2, 3 vezes o primeiro tempo horroroso que eles fizeram no Rio de Janeiro. Horroroso! E o risco de assistir um jogo desse é até infartar, porque eu assisti uma vez, eu caí duro no chão, o jogador tinha que ter um castigo de assistir 2, 3 vezes esse primeiro tempo, para mostrar para eles, nunca mais repitam
atitude que vocês tiverem em campo. Mas é isso. Então amanhã a gente volta com alguns comentários. Amanhã, depois do jogo, eu volto aqui dando minha opinião. Se Deus quiser, com a vitória, entendeu? Eu não sei se eu vou ficar mais chateado ou menos chateado se esses caras correr para um caramba, entendeu? Eu não sei se eu vou ficar com aquele sentimento, por que não fez isso? Por que não fez isso quarta-feira? Por que não fez isso quarta-feira? Ou vocês vão matar a gente de raiva de novo, né? A gente espera que não. Bora pra cima, cabuloso!